Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Chegamos à lição de número 11, já quase finalizando a revista, né? Assunto da lição: dom de profecia e ordem no culto. E esta lição é baseada no capítulo de número 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a carta, o livro bíblico que estamos estudando este trimestre. O texto áureo diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 40. E a verdade prática diz assim: o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja. Não há espaço para o individualismo. E a nossa leitura bíblica, ela é todo o capítulo 14, que são 40 versículos, e nós vamos ler ele todo, tá bom? A versão que nós vamos ler aqui é a NAA. Eu vou colocar o texto também aí para você acompanhar. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa. Quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento quanto à maldade. Sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem.
A profecia, no entanto, não é para os que creem, e sim para os que... A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, o outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois, quando muito três, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura bíblica. E a nossa lição, ela está baseada em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a profecia. O segundo tópico vai falar sobre o que é mais útil no culto. E o terceiro tópico vai falar sobre a ordem no culto cristão. E a nossa lição também possui 3 objetivos. O primeiro objetivo é entender que o dom de profecia é considerado superior. O segundo objetivo é compreender o que é prioridade nos cultos e reuniões públicas. E o terceiro objetivo é também entender que o culto deve ser ordenado e refletir a unidade e diversidade do corpo de Cristo. Então você vai sair daqui entendendo, compreendendo esses 3 objetivos da nossa lição. E antes de entrar na nossa lição, quero pedir a você, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, para nos ajudar. E ao final da aula, eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Comenta aqui embaixo falando de qual cidade você é e de qual congregação você faz parte. Será um prazer responder todos os comentários. Então a nossa lição, ela tem 3 tópicos principais, como eu já falei aqui, e ao final de cada tópico eu sempre pergunto se está tudo certo, se você está compreendendo, e você pode também comentar aqui embaixo a sua dúvida, a sua sugestão, a sua orientação com relação a cada tópico, né? Pode comentar à vontade e a gente sempre responde todos os comentários, tá? Entrando na lição aqui, a introdução. No capítulo 14 desta carta aos Coríntios, Paulo ensina
como deveria ser o culto na igreja primitiva. Ele visa corrigir o exercício desordenado de dons pelos coríntios, salientando a necessidade de edificar a congregação e de aplicar os ensinos dos capítulos 12 e 13. Os dons exercidos no culto público devem ser de benefício coletivo, caso contrário, tudo resultará em desordem e confusão. Então, olhando para esse capítulo de número 14, que é o que se baseia a nossa lição de hoje, ele vem para organizar o culto, que, a julgar pelo que está escrito, estava tudo desorganizado e ainda havia, partidarismo e muita confusão, visto que no capítulo 11 a gente vê que a ceia, que seria o momento mais sublime, era a confusão, e Paulo vai dizer que a reunião deles fazia mais mal do que bem, então imagina os cultos comuns, digamos assim. Então Paulo tem a intenção de corrigir esses problemas, escrevendo esse capítulo de número 14, dando uma diretriz e tentando organizar, colocando as coisas e classificando-as como prioridades para que eles pudessem organizar o culto. E aqui nós estamos vendo, dentro desse capítulo, um paralelo entre o dom de profecia, o ato de profetizar, e o ato de falar em línguas. Parece que são opostos, mas não são. Então, Paulo está aqui tentando organizar e colocar um como sendo prioridade e o outro como menos importante. Não é que não seja importante, todos são importantes, mas nós podemos classificar como os que mais edificam e os que edificam menos. E nós precisamos entender que todos os dons servem para a edificação, mas, a julgar pelo que estamos lendo aqui, precisamos priorizar aquilo que edifica o maior número de pessoas, aquilo que age no coletivo. Então, o primeiro tópico aqui vai falar sobre o dom de profecia, e o primeiro ponto é um incentivo a buscar esse dom, porque ele é importante. Olha o que diz aqui, ó. O dom de profecia é a capacidade de falar em nome de Deus, e neste dom está envolvido também o poder para profetizar eventos futuros. E aqui tem a referência de Atos capítulo 11, capítulo 21. O dom de profecia tem o claro propósito de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo na terra. Para Paulo, este dom é considerado maior que o dom de línguas, devido à sua clareza e possibilidade de entendimento. Por que Paulo ele diz que o dom de profecia ele é superior ao dom de falar em línguas, a variedade de línguas? Aqui nós vamos ver mais para frente sobre o ato de falar em línguas, mas o que a profecia ela nos traz está referido aqui nesse verso de número... Aqui nesse verso, qual é o verso aqui? Deixa eu achar para você. É o verso de número 3. Olha, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então, aqui nós entendemos 3 finalidades para a profecia. E ela se torna mais edificante porque ela abrange a todos que estão ouvindo, diferente do falar em línguas, A profecia, então, ela traz consigo na bagagem essas 3 coisas boas aqui. Ela edifica, ela exorta, que é encorajar, e ela também consola, caso alguém esteja precisando, de acordo com a mensagem de Deus, ela também traz esse consolo, visto também ser uma revelação de Deus. Então, Paulo vai dizer aqui que a profecia, ela edifica a todos, porque ela se torna compreensível, e nós podemos classificar em 2 tipos de profecia. Um que abrange e que tem a finalidade de edificar todos que estão no ambiente, e a profecia que é exclusiva, que é para uma única pessoa. Então, ainda que seja para uma única pessoa, aqueles que estão ao redor, eles são também edificados. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro
tópico e no primeiro ponto é o incentivo a buscar esse dom de profecia. O segundo ponto aqui vai falar sobre as línguas edificam a quem fala. O falar em línguas não é excluído e não é proibido, mas nós precisamos entender que ela edifica apenas aquele que está falando. Olha o que diz aqui, ó. O dom de línguas não deve ser desprezado pelos crentes de hoje e tem uma grande importância na edificação pessoal. Além disso, ele é um sinal para os incrédulos, constituindo evidência inequívoca da presença e operação do Espírito Santo. Porém, pelo seu caráter personalíssimo, principalmente quando não há quem interprete, este dom deve ser exercitado com parcimônia durante as reuniões públicas. Por que você precisa ter cuidado com o falar em línguas? Porque ele edifica pessoalmente, apenas a pessoa que está falando. Ele se torna edificante para a igreja quando há alguém com outro dom, que seria o dom de interpretar, quando este interpreta o que é falado em línguas. E aí sim se torna, então, uma profecia, né? Interpretada para a edificação de toda a igreja. Há casos que a própria pessoa que fala em línguas também interprete. Existem esses casos. Mas, se não há interpretação, não edifica os demais, edifica apenas aquele que está falando. E a pessoa que está falando em línguas, não havendo alguém para interpretar, deve ter a consciência que aquela edificação é só para ele. Então não precisa ser de forma exacerbada, exagerada, falando alto, interrompendo ou até atrapalhando o culto. Não, que seja algo apenas para si mesmo, para a pessoa, né? Visto que a edificação está sendo apenas pessoal. Então, aqui não é excluído esse dom, mas precisa ser usado com cuidado e com sabedoria. Terceiro ponto aqui, profecia edifica a igreja. Olha aqui, a profecia edifica a igreja e todos os seus membros presentes, exortando-os a permanecer firme em seu fundamento e consola os fiéis nos momentos difíceis, especialmente com a esperança da volta de Jesus e de nosso futuro glorioso ao lado dele. Não sem razão é um dom tão desejável para os crentes. O termo edificar significa literalmente construir, levantar. Entendemos que a vida cristã é uma construção que está em desenvolvimento e temos que ter ciência que estamos levando tijolo por tijolo desta tão grande obra. E, de certo, a profecia fará com que este edifício seja construído com bases bastante sólidas. Então, a profecia, como a gente já viu, ela exorta, ela consola e ela também edifica. E a profecia, ela abrange todos que estão no ambiente. Ainda que não seja direcionado a você a profecia, ainda que seja exclusiva para uma pessoa que esteja próximo, para alguém da reunião, você, ainda que não seja direcionado a você, você é edificado por aquilo, porque você vê que Deus está tratando alguém e falando pessoalmente. Nós temos a Bíblia, né? A palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias, que é a revelação de Deus para nós. Então a Bíblia, ela é também uma profecia que você pode ler a qualquer momento e ser edificado por ela. Mas a profecia literal aqui, o falar em nome de Deus, também é muito edificante e também é muito importante. Por isso, Paulo orienta que devemos buscar esse dom para que possamos ser usados por Deus para a edificação das pessoas. Aqui encerramos então o primeiro tópico. Qualquer dúvida ou comentário deixa aqui embaixo. Vamos entrar no segundo tópico, aonde vamos falar sobre o que é mais útil dentro do culto. E aqui no primeiro ponto vamos falar, a profecia é mais útil. Quando Paulo fala que o que profetiza é superior ao que fala em línguas, ele não está menosprezando as pessoas que falam em línguas, nem exaltando a pessoa que profetiza. Isso seria danoso, como tirar o pino de uma granada e ficar segurando ela na sua mão, pois incentivaria mais partidarismos e divisões em uma igreja que já sofria com tais males, o que era justamente o que Paulo mais combatia em sua
carta. Então, Paulo aqui, como a gente já viu desde o primeiro tópico, ele não está excluindo o dom de falar em línguas, né? Mas ele está falando e separando, dizendo que o que profetiza, ele tem o poder de edificar maior número de pessoas, e o que fala em línguas edifica apenas a si mesmo, a menos que alguém interprete. Aí, o falar em línguas sendo interpretado se equipara com a profecia no âmbito de também edificar as pessoas. Então, o que é mais útil se você não tem quem interprete as línguas estranhas, que você use apenas a profecia, né? Porque essa edifica as pessoas. O segundo ponto aqui dentro é línguas com interpretação. Como fica claro, o importante no culto é que a igreja receba edificação. Por isso, Paulo recomenda que aquele que fala em línguas diante da igreja devorar para que também a possa interpretar. Dessa forma, o apóstolo está fazendo um apelo para que os coríntios sejam maduros no modo de pensar, deixando o partidarismo e individualismo de lado para priorizar a unidade da igreja. Então, aqui nesse ponto, Paulo está dizendo que as duas coisas são edificantes. E ele está mencionando esses dois dons porque são os mais presentes, né? E os dois edificam, mas precisamos priorizar o que mais edifica, né? O que abrange mais pessoas. E aqui ele está orientando. Se você fala em línguas, olhe para que você também possa interpretar. Assim você também vai estar edificando não a si mesmo, somente a si, mas também a outras pessoas. Terceiro ponto aqui dentro é a prova da presença de Deus. Desde o capítulo 12, o apóstolo Paulo já havia se pronunciado a respeito da manifestação do Espírito Santo, e ele ponderou que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também observou que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outras palavras, os dons pertencem ao Espírito Santo e não à pessoa a quem são concedidos. Então aqui fica muito claro, entendemos que os dons são de Deus e o Espírito de Deus concede a cada um conforme a vontade de Deus, e que esses dons são para a edificação da igreja e não para a exaltação daquele que exerce o dom. Então precisamos diferenciar isso e perceber que aquele que é usado em um determinado dom, a finalidade é apenas a edificação da igreja, tá bom? E não a promoção pessoal de qualquer que seja a pessoa. A manifestação dos dons é prova da manifestação e da presença de Deus naquele lugar, e isso é manifestado com a finalidade de abençoar as pessoas, de edificar a igreja como de forma coletiva. Aqui nós encerramos o segundo tópico. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo. Nós vamos para o último tópico, e aqui nós vamos falar sobre a ordem do culto cristão, porque naquele período ali, naquele momento, a igreja em Corinto estava desordenada, até na liturgia de culto. Então Paulo tenta aqui orientar e organizar as coisas para que flua de forma a edificar todos que ali estão. O primeiro ponto é a participação de todos. O culto é para que todos participem. Você não vai para o culto para você assistir o culto. O culto não é uma peça de teatro, onde você vai, senta e apenas assiste. Não, o culto ele é uma reunião de adoração, e você vai para participar do culto. Você vai para orar, você vai para cantar, para louvar, para adorar, para ler a Bíblia, para receber edificação. Você tem que interagir e não apenas assistir. Então aqui ele fala, Paulo está afirmando que todos os crentes de Corinto podem contribuir para a edificação da igreja local. O culto deve ser variado e fervoroso, e não precisa ser composto só de profecia. Também não se vai passar o culto todo cantando. O culto não deve cair na monotonia, nem deve virar um monólogo, no qual apenas uma pessoa fala a reunião toda. Há espaço para variedade, para diversidade. O culto é da igreja para Deus. Cada qual pode contribuir de diferentes formas e em diversas oportunidades. Então, se alguém tem a profecia, que ele profetize; se alguém tem a língua, que ele fale em língua; se alguém tem um louvor, que ele louva; se alguém toca um instrumento, que ele toque o seu instrumento, mas tudo deve ocorrer
de forma ordenada. Por isso sempre tem alguém dirigindo o culto, né, conduzindo o culto, para que seja organizado. Então precisa haver a participação de todos. O segundo ponto aqui dentro é participação em ordem, porque não adianta todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo que vai virar uma bagunça. Segundo ponto aqui, participação em ordem. Paulo orienta que ao falar em profecia ou em línguas, os crentes deveriam seguir as seguintes orientações. São 3 passos que ele coloca aqui. O primeiro, apenas alguns devem exercer o dom no culto. Segundo, não devem ser proibidos. E o terceiro, as línguas, um após o outro, devem ser interpretadas. Esses parâmetros se aplicam ao culto e não apenas em momentos particulares de oração. Mais uma vez, a gente vai falar aqui sobre a organização. Então, o primeiro passo aqui é apenas alguns devem exercer o dom no culto. Já pensou se você tem numa igreja 50 pessoas, dessas 50 pessoas, todas elas falam em línguas? E já pensou se todo mundo ficar falando ao mesmo tempo? Que confusão que não vai ser isso. E se vier 2, 3, 4 visitantes e chegar ali e ver todo mundo falando coisa que ninguém entende, o que ele vai pensar? Que todo mundo está doido. Então, Paulo ele orienta que 2 ou 3 pessoas, no máximo, falem em línguas e que haja também alguém que interprete isso, para que a igreja toda seja edificada, um após o outro, e não todo mundo ao mesmo tempo. O único momento no culto em que todo mundo deve fazer uma coisa ao mesmo tempo é na hora do louvor, que aí todo mundo deve cantar ao mesmo tempo. Aí sim, todos se edificam, porque estão louvando e cantando uma mesma música. Mas fora isso, não existe outro momento. Apenas também no momento de oração, onde todo mundo está orando ali, né? Cada um com a sua oração falando. E é aquele momento, e sempre vai haver alguém com o microfone conduzindo aquela oração, e ali alguém que está conduzindo a oração em um determinado momento vai dizer o amém para parar de orar. Então, existem momentos que as pessoas agem no coletivo, mas em outros momentos não. Então, precisamos identificar esses momentos para que seja ordenado aqui. O segundo ponto é, não devem ser proibidos o falar em línguas, e o terceiro ponto é, as línguas, um após o outro, devem ser interpretadas, que foi o que a gente falou antes, para que haja a edificação do coletivo. O terceiro e último ponto aqui dentro é a decência e ordem, para que haja decência e ordem. Olha o que diz aqui, a manifestação do Espírito Santo da igreja não é um mover no qual os envolvidos ficam enlouquecidos e fora de si. A fala de Paulo nesta passagem é marcada pelo equilíbrio e pela ponderação. Extremos devem ser evitados. É possível deduzir que, na igreja em Corinto, o culto estava deixando de ser um momento de adoração a Deus para virar palco de más dissensões, exibicionismo, concorrência, partidarismo e desordem. De um lado, havia irmãos que queriam falar em línguas e outro em alto e bom som, ao mesmo tempo em que outra pessoa, naquele mesmo momento, estava orando, outro cantando e outro entregando uma mensagem. De outro lado, havia os que estavam irritados com essa atitude e queriam proibir qualquer manifestação do dom de línguas durante o culto. Então aqui a gente vê a confusão que estava, né? Um queria cantar, o outro queria pregar, o outro queria entregar a profecia, o outro gritando, falando em línguas dali, o outro falando em línguas do outro lado. Uma confusão doida. Então Paulo está dizendo, não, vamos organizar isso. Quem quer falar em línguas que fale, mas apenas 2, no máximo 3. Se houver alguém que interprete. Se não tem quem interprete, que a pessoa fale ali só para ela, baixo. E aquele que for profetizar, que sejam 2 também, no máximo 3, um de cada vez, não ao mesmo tempo, para que a igreja entenda e ouça, entenda e seja edificado. E aí, se for para louvar, que todo mundo louva junto, depois de louvar junto, que se cale, e depois vem um e entrega a mensagem. Então, tem que ser organizado. E é o que Paulo vai frisar e bater nessa tecla aqui, para que seja organizado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e não um Deus de confusão.
Então eu peço a você, comente aqui embaixo, como é na sua igreja? É ordenado o culto? É uma confusão? Já foi resolvido esse problema? Existe divisão? Um quer cantar mais do que o outro? Comente aqui embaixo, para que a gente possa se ajudar, orientando uns aos outros, para que a gente possa fazer algo organizado para a glória de Deus. A aplicação pessoal diz assim, ó, o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja, como o corpo de Cristo, no qual cada um pode exercitar os dons desde que seja com decência e ordem. E aqui nós encerramos a nossa lição. Deus abençoe sua vida. Agora eu peço você que responda nos comentários aqui embaixo. São 3 afirmações e você vai escolher a opção que está certa, tá bom? Você vai dizer qual é a opção que está certa e qual é que está errada. A primeira afirmação: o dom de línguas é o maior dom, pois ele edifica quem fala por meio desse dom, promovendo a edificação do corpo de Cristo pelas partes individuais. Segunda afirmação: o dom de línguas equipara-se ao de profecia apenas quando há o dom de interpretar, porque desse modo a igreja pode ser toda edificada. E a terceira afirmação é: não há relação prioritária entre os dons, sendo eles de igual importância e urgência. Então, responde aqui se está certo ou se está errado essas afirmações. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Que Deus abençoe, fica na paz e até a próxima.